O Abel foi chamado de burro, gente, não é... Isso está marcado no meu coração. Por boa parte da própria torcida no estádio. Isso é algo que sangra por dentro. A gente tem que pontar o Lucas Evangelista. Para mim, o Lucas Evangelista ontem mandou no jogo, cara. E o que é que me chamaram? A mim e aos meus jogadores. Em uma noite histórica no Allianz Parque, o Palmeiras atropelou o River Plate por 3-1 e carimbou sua vaga na semifinal da Libertadores. A atuação chamou tanta atenção que até nomes de peso como André Rizek, Renata, Eric Farias e Ramon Mota não economizaram nos elogios ao técnico Abel Ferreira. E como se não bastasse a festa em campo, o comandante alviverde soltou o verbo na coletiva, deixando no ar um desabafo que repercutiu bastante. Veja só. Já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro, porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, pega. Nata, para mim também, a paciência, que está bastante fora de moda hoje em dia. Vamos lembrar, quando chegou o Flaco, a primeira coisa que o Abel pediu foi paciência. O Flaco custou 10 milhões de dólares, a época era um investimento pesado e demorou para ele engrenar. O Vitor Roque vinha de um período muito ruim no futebol espanhol, né? Dispensado pelo Barcelona, não vingou no Betis, volta para o Brasil. E demorou, cara, assim, mais do que eu imaginava, para ele jogar aquilo que a gente sabe que ele joga. Eu cheguei até a questionar, será que ele é aquilo que a gente realmente sempre viu dele? O Palmeiras, mesmo ali em dia com os resultados, né, vice-paulista, quartas de final da Copa do Mundo, nas cabeças do brasileiro, não estava jogando bem quando o Abel foi xingado de burro. E aí você tem 2 eliminações para o seu maior rival, pesado, né? Nunca tinha acontecido na história do derby, né? O Palmeiras cair para 2 mata-matas contra o Corinthians, aconteceu nesse ano. Só que aí vem essa palavra, paciência. Quem teve paciência, né, esperou a coisa se encaixar, quando você tem um bom técnico, um bom time, a coisa andou. Por outro lado, agora fazendo um paralelo com o Renato, que não soube lidar com isso, não quis e foi embora, me parece que hoje lutar contra isso é dar murro em ponta de faca. O mundo está assim. Então, reclamar que a rede social é um lugar onde se espalha ódio, intolerância, que é tudo para ontem, me parece brigar contra algo que é inexorável. A vida tá assim, cara, e isso se reflete no comportamento de arquibancada. Se você não está disposto a lidar com isso, eu acho difícil sobreviver no futebol de hoje, em qualquer ramo de atividade, praticamente, em que você se expõe publicamente. Porque a vida tá assim, cara. Mas você pode ter o direito de ir para casa, como claro, como fez o Renato. Perfeito. Eu acho que assim, é muito autêntico até. Beleza. Você não quer, vai embora para casa mesmo, assim. Mas eu acho que o mais importante nesse processo, a Rê abriu o programa falando da Leila, e eu acho que ela é muito importante nesse processo todo do Abel. Por quê? A gente já viu várias entrevistas do Abel. O Abel, ele por mais que fale de coração quente, cabeça fria, ele é um cara sanguíneo, né? Ele é um cara que muitas vezes vai com o fígado. E ela me parece ser, até pela vida que ela tem como empresária,
de ter o passo atrás, para ter calma, para ter sossego, para ter a palavra certa na hora certa. E ontem ele elogiou ela, falando assim que nunca teve uma líder como ele tem no Palmeiras na figura da presidenta Leila Pereira. Então, eu acho que nesse combo todo da paciência com o Abel Ferreira, eu acho que ela é uma parte muito importante nesse processo. Muito importante. Até porque boa parte das críticas ao Abel, não todas, claro, mas boa parte, elas têm motivação política. Isso contra ela. Eu entrar nesse assunto agora. Exato, né? O clube está rompido com a principal organizada. É isso. E boa parte dessas críticas vem da principal organizada para atingir a direção. Você já viu um dirigente ceder, né? Claro, claro. Na verdade, claro. você vê mais o dirigente ceder do que propriamente respaldar. E eu acho que ela é muito firme, muito firme. Tanto que, assim, boa parte do estádio, inclusive, vai à organizada quando ela xingava o Abel. É isso. Né? Então, assim, no Palmeiras ainda há um componente político. Mas, enfim, o cara foi chamado de burro e não esquece. Não estou dizendo que é fácil você ser chamado de burro por dezenas de milhares de pessoas, mas me parece só inevitável que isso vai acontecer com qualquer profissional que trabalha aqui no Brasil, inclusive o maior treinador da história do Palmeiras. Mas aí tem que haver o respeito, né, Rizek? Esse ponto que eu ia entrar, o futebol tá assim. Todo mundo é rotulado como bagre. Se perde, não serve, é horrível. Não sabe treinar, não sabe chutar uma bola, não sabe cruzar, não sabe marcar. Se ganha, sempre tem um porquê. Nunca se elogia um trabalho longevo como o do Abel. Se tem um respeito, como o Eric citou, da Leila, de ser ponta firme, de segurar a bronca, os seus diretores também, o Anderson Barros, um cara muito importante, que é muito frio também, muito sensato nas suas decisões, é porque acredita no trabalho que é desenvolvido lá dentro. E um trabalho de muito tempo, ele vai passar por instabilidades. Ele vai ser um sobe e desce. O Palmeiras é mais estável do que instável. Só que quando vem essa instabilidade, ocorre o que aconteceu. Da brecha política, para a oposição querer atingir. E como é que vai atingir o Palmeiras hoje? Xingando o treinador. E posso falar uma outra, aproveitando esse gancho? Eu acho que tem um conjunto de coisas para o Palmeiras dar certo e ser hoje um dos principais clubes brasileiros, né, no continente. É impressionante, o Palmeiras foi semifinal, como a gente falou no começo do programa, né, de 6 edições de Libertadores, 5 tá na semifinal. Então é um clube que não era protagonista assim de Libertadores. Ele hoje é o principal protagonista, exatamente. Então, só que essa transformação... O domínio de Flamengo e Palmeiras já existe. Não, sim. Já tá colocado. Sim, mas, claro, mas o meu ponto é que o diferencial para mim do Palmeiras, eu falei aqui na semana passada sobre o Felipe Luiz e o Flamengo, se isso se mantiver, né, essa qualidade de trabalho. Eu acho que o Felipe Luiz tem potencial de fazer o que o Palmeiras consegue fazer com o Abel. E eu acho que o Palmeiras ainda tem um diferencial de uma presidente que consegue blindar o elenco, porque assim, Rizek, pode puxar todos os últimos anos. Sempre tem setembro, agosto, uma crise do Palmeiras. Porque é quando acontece alguma eliminação. Porque nenhum clube brasileiro, sei lá quando foi a última vez, talvez o Cruzeiro, que ganhou as três competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas nem não acontece. Não ganhou a Copa do Brasil. Não aconteceu, exato. Então, assim, não 2003. Acontece isso. Isso não acontece. Então, naturalmente, uma eliminação vai acontecer. Sim. E quando acontece essa eliminação, seja para Palmeiras ou para Flamengo, há uma crise. O Flamengo normalmente lida com as suas crises, demitindo seus técnicos e recomeçando o trabalho. O Palmeiras consegue uma estabilidade com o Abel, claro, porque ele ganha, mas também porque, por exemplo, quando cai agora contra o Corinthians, e foi um baque essa eliminação contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Abel citou ontem. A Leila Pereira reuniu staff, jogadores, todo mundo, a gente não sabe o que ela disse, mas imagino eu que no momento em que estava todo mundo colocando o Palmeiras para baixo, ela deve ter lembrado o Palmeiras da grandeza, que não é porque ela foi eliminado pelo maior rival em 2 confrontos de Copa do Brasil que acabou essa grandeza. Crise, ela falou que queria renovar com o Abel. Sim. Ela falou que queria renovar. O Abel é um símbolo da gestão. Sim, e eu acho que é uma forma de blindar o elenco, entendeu? Porque quanto mais você deixa a crise entrar, mais ela cresce e aí você precisa tomar atitude. Qual é a atitude? Ah, beleza, vou ter que demitir o treinador, vou vender aqui, vou sair com os jogadores aqui que não servem mais. O Palmeiras, eu acho que consegue blindar de uma certa forma dessa turbulência, quando a turbulência acontece do lado de fora, para que ele continue, para que ele tenha condições de se reerguer. E ano após ano, quando tem a crise da eliminação, o Abel reinventa o Palmeiras. Agora, eu acho que a Rê tocou na questão do Flamengo e do Palmeiras, de como cada um lida. Eu acho que tem uma visão muito particular. O Palmeiras entende que o Abel é o principal protagonista desse sucesso de
5, 6 anos. Ele conquistou e isso. E o Flamengo entende, pelas últimas gestões, de que o elenco é o principal protagonista. De que, independentemente do técnico que está ali, o elenco vai fazer o time ganhar. Vai fazer o time ser campeão. E o Palmeiras entende que, para ser campeão, precisa do Abel. Então, no Flamengo, o técnico ele é mais dispensável e no Palmeiras o técnico é indispensável. Mas acho que uma visão de cada um, eu acho. Mas acho que, na real, você precisa do conjunto dando certo. Sim. Não, se você não permite que o conjunto... Eu tô tentando entender por que cada clube toma as suas decisões. Essa crise foi uma loucura, porque assim, o Palmeiras... A crise, ela aconteceu por uma razão... mas é um derby, né? Exato. Ela aconteceu por uma razão que é a razão do fato do futebol ser desse tamanho, a rivalidade. Né? A rivalidade é o combustível do futebol. Perdeu 2 mata-mata para o Corinthians, porque o Palmeiras tinha a melhor campanha já da sua história em pontos corridos. Palmeiras tinha sido quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, um bom resultado. Estava próximo ali dos líderes no Brasileiro, vivo na Libertadores com a melhor campanha da fase de grupos. Então é uma crise que teve a ver com o derby e com a parte política do clube, né? Assim, tentaram, só que ela durou muito pouco. Abel Ferreira, que transformam o Palmeiras nessa máquina de Libertadores, merece ser falado, exaltado. E acho que, para mim, ontem deixou claro que os papéis na Libertadores se inverteram, né? Se na minha época de infância, nos anos 90, a gente pegava os times argentinos e tremia e falava, meu Deus, como é que a gente vai fazer para passar desses times? E quando passava, comemorava muito. A situação se inverteu. Hoje, os grandes temidos na Libertadores são os times brasileiros e acho que o Palmeiras, como assim, talvez o que era o Boca e River lá na década de 90, que a gente falava, nossa, pegou Boca, pegou River, não vai conseguir vencer lá, não vai conseguir, é muito difícil passar. Eu acho que o Palmeiras está se tornando esse elemento na Copa Libertadores da América. 5 semifinais de Abel Ferreira com o Palmeiras em 6 possíveis. A gente decretou que o Vitor Roque foi um fracasso, não valia o que o Palmeiras pagou. E nada como a paciência quando você tem uma comissão técnica dessa qualidade e um elenco dessa qualidade. As coisas se encaixaram. Nesses 9 jogos, o desempenho do Vitor Roque e do Flaco é absurdo. O Palmeiras marcou 22 gols, dá uma média de 2,4 para o time que só ganhava de 1-0. Passou a ser o time das goleadas e só tomou 5. Ele segue muito bem defensivamente e cada vez mais forte ofensivamente. E com muita gente jogando bem, né? Gustavo Gomes voltou a jogar o que jogava nos seus melhores momentos. O Piquerez segue jogando muito bem, Evangelista. O Felipe Anderson ontem para mim fez um jogaço. Vitor Roque, Flaco. O time tá muito bem, tá encrenca pegar o Palmeiras, hein? É um Palmeiras que fez 13 gols no primeiro tempo. Então, assim, já começa muito forte o Palmeiras, né? Os seus jogos. Claro que tem um desempenho individual e coletivo desses 2 jogadores que, na minha opinião, vem se tornando uma dupla quase que imbatível nesses últimos 9 jogos, né? As participações, os números em gols falam por si só. Mas o suporte coletivo também, Rizek. A gente tem que apontar o Lucas Evangelista, que com a chegada do Andrés, ele foi muito questionado. Vai sair o Lucas, porque vem crescendo de uma forma espetacular. O Everton segue importantíssimo. O Gustavo Gomes, para mim, voltou a jogar o melhor dele. Uhum. O Piquerez, o ano inteiro do Piquerez é excelente. Desde a volta da lesão. Uhum. O Evangelista, desde que começou a jogar, bem. E vem crescendo muito. O Felipe Anderson tá jogando muito bem também, cara. Ontem ele foi fundamental para segurar a bola no meio campo. Que ele faz um trabalho meio sujo jogando no futebol. Muito bem. E aí ontem para mim, o craque do jogo, assim, foi eleito o Vitor Roque pela questão do gol e tudo, mas para mim o Lucas Evangelista ontem mandou no jogo, cara. Mandou no jogo. Ele controla. Marcou, criou, deu suporte. O Andrés ficou meio encaixotado na marcação do River Plate, então aí o Lucas é que vinha de trás, controlando. Assim, jogou muita bola e não é surpresa, porque esse rapaz já no Bragantino, né, no Red Bull Bragantino, ele já vinha chamando a atenção. Né? Ele chama atenção desde a base, né? Acho que é a base do São Paulo, se eu não me engano, ele é muito bom. Por que tá tanto tempo ali? Por que tá tanto tempo ali? O Palmeiras foi e pegou. Não, e você viu que ele falou, o Abel fala que foi atrás dele quando o Abel ainda estava no Braga e ele jogava no Estoril. Então, assim, é um jogador que ele queria contar há muito tempo. E é um jogador muito completo que nesse futebol moderno, que você precisa de meio-campista, que saiba tocar, ter qualidade com bola no pé e ao mesmo tempo tenha vigor físico e leitura de jogo para marcar, cara, é um jogador excepcional, sabe? Só que às vezes, Rizek, eu acho que é muito a coisa da paciência, sabe? Porque às vezes as pessoas querem que o jogador chegue, ainda mais numa engrenagem como é a do Palmeiras, que anda, né?
Há muito tempo ela anda, né? Por mais que em alguns momentos ela saia dos trilhos, o Abel sempre consegue trazê-la de volta para os trilhos. E aí o jogador que chega num time que já está, né, entrosado, ele não vai chegar e no dia seguinte, fora o Andreas Pereira. A exceção nesse Esse caso. logo na estreia já chegou. Esse aí chegou Se a e já gente para resolveu. pensar que Mas- o Palmeiras não tem o Paulinho. Exato, é isso. Só E que, talvez mas, tenha sido Eric, um dos esse maiores mesmo investimentos de um time brasileiro nos time, últimos Eric, tempos. esse mesmo time que perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil estava sendo massacrado. Estava sendo massacrado. O Abel foi chamado de burro, gente, não é ano passado. É assim, faz 10 jogos. E ele falou sobre Entendeu? Aliás, vamos rodar. Ele não se esqueceu disso. Foi uma semana em que o Renato... Ele cita o Renato também na entrevista ontem. O Renato entrega o cargo porque enfim, não lidou com as críticas, foi xingado de burro no estádio. E o Abel, apesar de ser o Abel, de ser o maior vitorioso, o maior técnico da história do Palmeiras, ontem, depois da glória, né, que é eliminar o River Plate dessa forma, falou que não esquece. Quando foi xingado de burro depois da Copa do Mundo. Que é o mais importante no final das contas. Que aí dá margem ao Abel de chegar na coletiva e blindar o elenco. O fulano não conseguiu desempenhar o que desempenhava, mas venceu, fez o gol, marcou bem, conseguiu ajudar o time taticamente de uma forma que compensasse o péssimo desempenho ou o mau desempenho individual. Então, assim, até pegando o gancho de comparação do Flamengo e Palmeiras que o Eric trouxe, eu vejo no Palmeiras uma blindagem ao elenco totalmente. A gente não vê nenhum jogador do Palmeiras exposto. Lá do Flamengo a gente já vê uma exposição maior dos atletas. Então, assim, essa diferença de blindagem do Palmeiras faz com que nos momentos de crise centralize no Abel. E aí ele sabe fazer muito bem, puxar a coisa para ele e ele resolver. E para o grupo de jogador, falando do Palmeiras, cara, é muito importante. Porque eles sabem que eles vão oscilar. E na oscilação eles vão ser jogados ao público. O Abel vai blindar, vai chamar para ele, a presidente vai chamar para ela e vai conseguir blindar esse elenco das coisas que vem O Abel falou ontem, agora eu não me lembro o número de jogadores. Eu acho que era o número de jogadores que saíram ao longo desse tempo com ele. Porque eu acho que é um exercício interessante de se fazer. Até pegar Esse ano o certamente Palmeiras. foi o ano que mais transformou o Não, elenco, total. né? E o Palmeiras que entrou em campo lá em 2020 contra o River e esse Palmeiras aqui. São outros perfis. E olha como ele consegue fabricar novos protagonistas. Porque tem alguns caras que ainda estão no elenco. O Rafael Veiga era um dos grandes protagonistas, hoje é um reserva do Palmeiras, e em algum momento você vê uma crise absoluta porque o Rafael Veiga é reserva? Eu acho É que um jogador de altíssima qualidade. segue- já contribuiu Permaneceram o muito, Everton mas e o que Gustavo foi- Gomes como titulares, Né? né? Exato. Eu nem o Piquerez era, era o raro Vina você até ver. na época. Então, mas era o Vina. os outros protagonistas, eles não estão no banco. Sim. Você transformar entre aspas, né? Porque aconteceu, o Rafael Veiga virou banco porque outros jogadores estão jogando melhor. E ao mesmo tempo isso não virou uma crise. E eu acho que o Palmeiras consegue fazer essa mudança no elenco de uma forma muito suave, assim. Sim. Você não vê, tipo, o Marcos Rocha, um jogador dos mais vencedores da história do Palmeiras. O Palmeiras já entendia que o ciclo dele no clube já estava encerrado. E foi feita uma transição, ele saiu, tá no Grêmio, até jogando bem e tal. E assim foi com o Felipe Melo, que hoje está aqui com a gente, foi com o Davidson, Zé foi com outros Rafael. jogadores. Zé Rafael. Mike. O Mike foi pro Santos. Você vai conseguindo mudar o perfil do elenco de uma forma suave, não é abrupto, tá? Vou mandar 10 embora, vem 10 e aí você tem que remontar. Vai montando aos pouquinhos, aqui vai tirando um aqui, tira um ali, você traz um cara mais jovem para já ir fazendo sombra. O Carlos Miguel com o Everton já é um processo de construção também de um novo goleiro. Não estou querendo tirar o Everton do Palmeiras, mas o Palmeiras já está pensando daqui a 2, 3 anos no Carlos Miguel em relação ao Everton, como foi com o Everton com o Fernando Praz, por exemplo. Então, a coisa no Palmeiras, ela é planejada. Ela não é feita por acaso ou da vontade da Leila. Ela acorda e fala, hoje vamos contratar 2 laterais porque os nossos não servem mais. A coisa tem processo, ela tem um porquê de acontecer. E agora, às vezes, a bola bate na trave e sai, bate na trave e entra. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que Abel Ferreira está certo em adotar esse tom firme e desabafado na coletiva, mostrando toda a pressão que carrega? Ou acredita que ele deveria ter sido mais contido, aproveitando apenas o clima de festa pela classificação? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima.